Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Passando aqui para deixar um devocional, dando sequência à carta de Paulo aos Gálatas. Nessa manhã nós vamos considerar o capítulo 1, do verso 13 em diante, onde Paulo nos diz assim: Vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica, como perseguia com violência a igreja de Deus. Não medi esforços para destruí-la. Superava a muitos dos judeus de minha geração, sendo extremamente zeloso pelas tradições de meus antepassados. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar seu Filho a mim, para que eu o anunciasse aos gentios. Nós temos caminhado nessa carta, temos visto algumas lições importantes. Na última vez que meditamos nela, Paulo está falando que o Evangelho, a mensagem que ele anuncia, vem de Cristo. Não é originado dele, não é de raciocínio humano, não é de lógica humana, mas é unicamente de Cristo. Ninguém a ensinou a não ser Cristo, que por revelação o entregou a ele. E aqui, nessa parte que nós lemos, Paulo faz um contraste com sua vida passada, mostrando a sua trajetória no judaísmo. É importante vermos o contraponto que Paulo nos mostra com o Evangelho da Graça proveniente de Cristo e a lei, o sistema judaico que ele tanto estava envolto. Uma das coisas que nós aprendemos com essa passagem que Paulo está nos dando é que Deus é Senhor da história e também das circunstâncias que envolvem essa história. Talvez nós jamais pensaríamos que Paulo poderia ser redimido ou muito menos ser usado por Deus da maneira como foi, sendo ele, como diz aqui, um seguidor da religião judaica, um perseguidor violento da igreja de Deus, um homem que não media esforços para destruí-la. Uma pessoa que, dentro da sua ordem, superava a muitos de sua geração. Nós olhamos e vemos aqui a maravilhosa graça de Deus, restauradora graça de Deus, transformadora graça de Deus. Vemos nesses versos o poder do Evangelho que Paulo anuncia, mas que também foi alvo dele, foi alcançado por ele, esse Evangelho transformador que transformou esse homem blasfemo, esse homem que perseguia a igreja, que realmente queria destruí-la, transformou em um propagador do Evangelho, em alguém que agora está disposto a morrer e vai morrer, vai entregar a sua vida, vai ser decapitado por amor ao Evangelho. Vejamos que é uma transformação que somente a graça de Deus pode promover na vida do ser humano. Mas nós olhamos para Paulo e dizemos assim: bom, Paulo era realmente um perseguidor da igreja, um animal indomável, ele queria destruí-la. Como que Paulo era ruim, como que Paulo era terrível. Irmãos, a graça que alcançou Paulo é a mesma graça que nos alcançou. Nós não somos melhores do que Paulo. Não somos. Nós não somos bonzinhos. Aqui é uma prova inegável e inefável de que Deus chama aqueles a quem Ele deseja chamar
não amparado em seus méritos. A graça de Deus alcançou Paulo porque Deus assim havia decretado, porque foi do agrado dele, a despeito do que Paulo havia feito, não pelo que Paulo tinha feito. Paulo foi uma boa pessoa, ou Paulo foi salvo, foi alcançado, foi usado porque é uma pessoa que se entregou a isso. Não, Paulo queria destruir a igreja, estava indo contra o evangelho. Paulo queria acabar com os irmãos. Mas a graça de Deus, Deus por meio de sua graça em Cristo Jesus, o salvou. Aí nós podemos pensar, mas Deus tinha tudo para condená-lo. A nós também. A mim e a você também. Então, Deus nos salvou, assim como salvou a Paulo e usou a Paulo por causa de sua graça. E observe que Paulo, no que fazia, superava a muitos dos seus irmãos. Ele era um homem extremamente zeloso pelas tradições de seus antepassados. Paulo era um judeu irrepreensível, vamos dizer assim. Em sua ordem ninguém poderia repreendê-lo. Um homem que fazia tudo com maestria, vamos dizer assim, perseguia a igreja, zeloso, né? Pelas tradições de seus antepassados. Contudo, a graça de Deus o alcançou. Um outro ponto importantíssimo é que nós devemos estar sempre atento que a graça de Deus, ela exclui para a salvação toda e qualquer obra humana. Paulo era um cara perfeito em sua ordem, vamos dizer assim, humanamente falando. Como diz aqui, ele seguia a religião judaica, ele era um perseguidor da igreja, ele desejava destruí-la, ele superava a muitos dos judeus de sua geração, era extremamente zeloso pelas tradições de seus antepassados. Humanamente era o cara. Humanamente ele era o cara. Contudo, um homem perdido. Nada disso serviu como crédito diante de Deus. Nada. Paulo foi alcançado unicamente pela graça de Deus, a graça a qual ele anuncia agora. Isso fica muito claro no verso 15 e no verso 16, quando ele diz assim: contudo, ou sendo, tendo isto em vista que eu acabei de dizer, que eu era um perseguidor da igreja, que eu era um homem que superava muitos na minha ordem, na tradição, que eu era zeloso com tudo isso. Olha, contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Olha o que Paulo diz: antes de eu nascer, antes de eu fazer bem ou mal, antes prevalece a eleição de Deus. Deus o elegeu, Deus o separou, Deus o chamou. E Deus fez isso amparado em quê? Em sua graça. Foi por graça. Paulo merecia? Não. Paulo não merecia. Eu e você também não merecemos. É por pura graça do Senhor que Ele nos chama, assim como chamou a Paulo. Foi por sua graça. Deus o escolheu e o chamou por sua graça. Por que Ele fez isso? Paulo prossegue: foi do agrado dele. Foi do agrado dele. Foi de sua vontade, de sua determinação.
Ele decidiu fazer, ele o quis fazer, isso o agradou. Ele escolheu o seu povo antes da fundação do mundo, como Paulo vai dizer em Efésios, porque foi segundo o beneplácito de sua vontade soberana. Ele escolhe quem ele quer, ele chama quem ele quer, ele salva quem ele quer. Ele não deve nada a pecadores indignos que se rebelaram contra a sua santidade. Se ele o faz por graça, porque decidiu fazer. Ele não é coagido, ele não é obrigado, ele não é ameaçado para fazer, não. Ele faz porque decide fazer, livre e soberanamente. Paulo continua. Ele decidiu, foi do agrado dele, não só me chamar, não só me separar, mas também revelar seu Filho a mim, para que eu o anunciasse aos gentios. Então observe que aqui há duas questões importantes. Foi do agrado de Deus revelar Cristo a Paulo, mas não só para isso, não só por isso. Revelou, mas também comissionou Paulo para que esse fosse e anunciasse o Evangelho da salvação, anunciasse o Senhor aos gentios. Aos gentios. Nós pegamos em Atos dos Apóstolos, no comissionamento de Paulo, nós vamos ver que a relutância de Ananias em ir lá visitá-lo, e o Senhor diz a ele, vai, porque este é um vaso precioso para mim. Foi separado antes da fundação, né? Antes de nascer no ventre de sua mãe, e eu vou mostrar a ele o quanto deve sofrer por amor a mim. Ele vai anunciar o Evangelho aos gentios. Irmãos, que texto maravilhoso. Que texto maravilhoso. Vemos um Deus que escolhe pecadores, que salva pecadores, que busca pecadores unicamente por sua graça. Unicamente porque ele decidiu fazer isso. Não há nada de bom nesses pecadores, não há nada de bom em nós, não há nada que atraia, né, os olhares do Senhor, a não ser nós somos pecadores por natureza. Ele vem, salva, chama, resgata, justifica, santifica e por fim glorificará esses pecadores. Mas não só isso, ele revela Cristo a esses pecadores, transformando as suas vidas por graça, e depois ele usa esses pecadores para anunciar Cristo aos demais, às nações. Isso é preciosíssimo. Devemos meditar nisso. Devemos ser grato a Deus por um dia ter nos buscado, ter nos salvado. E de uma forma ou outra, em maior ou menor proporção, estar nos usando para que anunciemos, para que propaguemos